Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de reacting. Hoje eu vou reagir a uma contestação em ação de abandono afetivo. Solta a vinheta. E o reacting será em duas partes, pessoal. A peça é mais ou menos longa, então eu vou reagir à contestação em duas partes. Mas primeiro, vocês já sabem, deixem o seu like no vídeo, se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, porque vocês já sabem, isso pra mim é muito importante, porque assim meu trabalho fica cada vez mais conhecido. Compartilhem também este vídeo nas redes sociais e ativem, isso é muito importante também, ativem o sininho de notificações, porque assim sempre quando eu colocar algum vídeo novo por aqui, vocês serão disso notificados. Então vamos lá, é uma contestação em ação por abandono afetivo. O assunto é interessante, né? Vamos lá, é um endereçamento, legal, altos número, já qualificado nestes autos. Vem a Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, apresentar contestação pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos, né? A seguir apresentados, a seguir aduzidos, da síntese da demanda. Neste processo, o requerente postula a condenação do requerido ao pagamento de R$350 mil a título de compensação por danos morais, oriundos de alegado abandono afetivo. Porque eu não entendi por que neste processo. Claro que é neste processo, né? Não precisa dizer neste processo, fica até meio amador, né? Colocar assim, neste processo, é claro que é neste processo. Afirma o requerente que é filho do requerido e que, durante sua infância e adolescência, foi criado exclusivamente por sua mãe, sem a presença física e afetiva do seu genitor. Aponta ainda que, no ano de 2009, o requerido teria lhe solicitado a realização de um exame de DNA para comprovar a relação de filiação entre eles. Por fim, aduz que, recentemente, tentou manter contato com sua avó paterna e foi surpreendido com a notícia de que o requerido teria proibido seus familiares de recebê-lo. Vejam, gente, este parágrafo ele tá bem construído, gostei, mas só que ele tá muito engessadinho, né? Olha só, aponta ainda que, por fim, aduz que, cuidado, esse tipo de estrutura não dá paralelismo ao texto. O que isso quer dizer? O texto não fica gostoso de ler. Tá um texto legal, bem virgulado, mas cuidado, hein, gente, reparem lá, hein? Isso é muito importante vocês repararem, olha lá. Aponta ainda que, no ano 2009, ponto. Por fim, aduz que esse tipo de construção homogênea, uma construção similar, não dá paralelismo ao texto, tá? Para o texto ser paralelo, ele tem de trazer formas diferentes de construção de frases, de períodos, de parágrafos, enfim, tá bom? Isso é uma coisa bem legal. Eu começaria com outra estrutura, né? Principalmente ali no por fim, aduz que. E atenção, né, gente? Não é nem por fim, porque olha só, cuidado com esses elementos de coesão que eu vivo repetidamente falando aqui, hein? Olha lá, depois no parágrafo abaixo ele fala: por todos esses fatos, relata que sofreu. Não era por fim? Então não é por fim lá em cima, né? Por fim seria aqui embaixo agora, ó. Por todos esses fatos, relata por fim que sofreu dano moral compensável, né? Não indenizável, e por isso postula a condenação do requerido nos termos já referenciados. Por derradeiro, de novo, falta de paralelismo. Por todos esses fatos, relata que sofreu um dano moral. Depois, no parágrafo abaixo, ele vem com por derradeiro. Não comecem parágrafos. Essa é uma dica muito legal, uma dica muito preciosa, que vocês devem guardar sempre na cabecinha de vocês enquanto estão redigindo o texto, gente. Não comecem parágrafos consecutivos com a mesma palavra ou com a mesma estrutura, tá? Por exemplo, no parágrafo vocês começaram assim: a ré argumenta que. Não comecem o próximo parágrafo com a ré diz que. Não, muda, né? Nem que seja invertendo o sujeito com um predicado a fim de que a ré não comece o parágrafo, tá bom? E olha só, é exatamente isso que está acontecendo aí. Ó, por todos esses fatos, tal. Por derradeiro, começou com por, não, isso não dá paralelismo ao texto. E é uma pena, porque o texto está bem construído sintaticamente. A gente percebe que a pessoa aqui entende da língua portuguesa, né? Vamos lá. Por derradeiro, o requerente manifestou seu desinteresse
na realização da audiência de conciliação. Estou percebendo também que há muitas rimas, e rimas não trazem ritmo à frase. Tem que tomar cuidado, hein? Onde é que está a rima aí? Ali, ó. Realização, conciliação. Tem que ter muito cuidado com isso aí. Por derradeiro, o requerente manifestou seu desinteresse? Não, seu não. Tira esse seu fora aí. É claro que é dele. Então fica assim, ó. Por derradeiro, o requerente manifestou desinteresse na realização. 2. Do direito. Da não realização da audiência de conciliação. Realização, conciliação. Inicialmente, o requerido manifesta seu desinteresse na realização da audiência de conciliação com fundamento no artigo 334, parágrafo 4º, não, né? Parágrafo, espaço 4º, inciso 1, coloca só o 1, tá? Sem a palavra inciso, do Código de Processo Civil. 2.2. Da gratuidade da justiça. O requerido informa que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas. Não precisa colocar esse financeiras, é redundante, hein? Se você está falando que não possui condições de arcar, é claro que é arcar financeiramente, tá? Com as custas, ok? Então ficaria assim, ó. O requerido informa que não dispõe de condições para arcar com as custas deste processo, principalmente considerando o elevadíssimo e desarrazoado valor atribuído à causa pelo requerente. Sabem de uma coisa que eu estou gostando muito no texto? É claro, o texto tá vindo bem escrito, né? Mas uma coisa que eu estou gostando bastante mesmo é que ele não coloca sinônimos, né? Olha lá, ele vem sempre com requerido e requerente, tá? Isso é legal, porque começar a colocar sinônimos nessas partes processuais pode atrapalhar um pouquinho a leitura. Tô gostando, vamos ver se ele vai manter assim, né? O texto das preliminares dos 3.1 da prescrição infere-se da redação legal contida no artigo 206, parágrafo 3º. Redação legal? Direto, gente. Infere-se do artigo 206, parágrafo 3º, separadinho ali, né? 5 do Código Civil, que a pretensão, a pessoa que manja de vírgula, hein? Tô gostando muito, a pessoa entende de vírgula aqui. Uma peça bem escrita, no geral, com certeza absoluta. Por que eu tô falando isso pra vocês, gente? O escritor mediano, medíocre ali, né? Medíocre no bom sentido, colocaria uma vírgula depois do Código Civil. E aqui essa vírgula não apareceu não, né? Infere-se da redação, não, infere-se do artigo que a pretensão relativa à condenação por danos morais prescreve em 3 anos. Esse prazo, conforme se extrai de pacífica jurisprudência, aplica-se às ações que versam sobre abandono efetivo, com uma especificidade, 2 pontos. Em casos tais, em virtude do disposto no artigo 197, inciso 2 do Código Civil, o termo inicial do prazo coincide com a data em que o requerente alcança a maioridade. Gente, sintaticamente o texto está perfeito. Isso mesmo. Colocou o rodapé ali? Tá bom, né? Rodapé pequeno, não vai atrapalhar também. Informativo, tá legal. A esse respeito, aderindo à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, assim tem se manifestado o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Aderindo à tese, o Tribunal de Justiça tem se manifestado. Muita gente pergunta se precisa de hífen ali no tem se manifestado. É facultativo, tá? É até estranho falar em facultatividade no emprego do hífen, mas ali pode usar ou não o hífen. É isso, tá? É facultativo, é isso mesmo, né? Bem escrito, legal. Diante disso, verifica-se que, no presente caso, a pretensão reparatória do requerente quanto aos fatos ocorridos durante sua infância e adolescência encontra-se fulminada pela prescrição, já que sua maioridade foi alcançada há mais de 18 anos. Ué, interessante, né? A pessoa aqui, então, agora já partindo, já fiquei curioso. A pessoa aqui já tá, então, com o quê? Com 36 anos, mais ou menos, está pedindo abandono afetivo? Interessante, hein? E bem escrito o texto, bem escrito. Depreende-se da petição inicial que o único ato ilícito imputado ao requerido diz respeito à violação dos deveres inerentes ao poder familiar. Sendo assim, supõe-se que as condutas, em tese, ocorridas... Ai, que pena, gente. O texto estava vindo perfeito. Texto gostoso de ler. Só que ali, gente, não coloque esse em tese ali, não, tá? Condutas em tese é uma coisa. Agora, condutas ocorridas em tese já dá outro sentido, né? E foi exatamente essa segunda opção que o escritor aí quis dizer. Olha lá. Sendo assim, supõe-se que as condutas ocorridas em tese
depois de alcançada a maioridade, então é só inverter, né? Colocar o em tese depois do ocorridas. Depois de alcançada a maioridade pelo requerente, bom, de novo, sendo assim, até porque estão construindo aqui alguma coisa, não estou muito concentrado aqui. Vamos lá, retornando à concentração. Sendo assim, supõe-se que as condutas ocorridas em tese depois de alcançada a maioridade pelo requerente, eu não sei se deve colocar aquele pelo requerente. Sendo assim, supõe-se que as condutas ocorridas em tese depois de alcançada a maioridade tenham sido narradas apenas para descrever. Neste momento, eu estou achando que aquele pelo requerente deve sair. Tenham sido narradas apenas para descrever a extensão do dano moral. Alegado. Esse alegado também pode sair fora, né? Não, deixa pra dizer, né? Ó, dano moral alegado. Você alegou, não é que ocorreu, né? Essa conclusão é tuitiva, já que ele veio com outro jaque em cima, né? Se eu não me falha a memória, ele já trouxe um jaque, tá? Se for o caso, tira, né? Troca esse jaque por uma vez que, pois a maioridade civil extingue o poder familiar, bem como as obrigações dele decorrentes. De todo modo, verifica-se que o exame de DNA a que o requerente fez menção foi realizado no distante ano de 2009, isto é, há mais de 11 anos. Assim, ainda que esse fato constituísse ato ilícito, a pretensão reparatória a ele correspondente estaria prescrita. Gente, estou com um delicioso texto, gostosíssimo de ler. Parabéns, hein? Parabéns. Não sei não, eu acho que é a melhor peça que eu reagi até agora. Por fim, o requerente alega que, em data recente, dirigiu-se à residência de seu avô, de sua avó paterna, mãe do requerido, para dar uma explicada, né? E foi surpreendido, ó, requerido, surpreendido, ido, arruma, com a notícia de que seu pai teria proibido, de novo, outro ido. Olha só como fica feio, gente. Mãe do requerido foi surpreendido com a notícia de que seu pai teria proibido seus familiares de recebê-lo. Esse ido. Entretanto, ao mencionar esse suposto fato, o requerente não especificou a data de sua ocorrência, o que dificulta o exame da prescrição. Isso, contudo, não impede a extinção do feito, já que, de novo esse já que, né? Já que essa conduta atribuída ao requerido, na linha do que for exposto, não constitui, nem mesmo em tese, ato ilícito. Bonitinho, sintaticamente. Agora, isso, contudo, não impede a extinção do feito, já que essa conduta atribuída ao requerido, precisa atribuída ao requerido, gente? Ó, isso, contudo, não impede a extinção do feito, já que essa conduta atribuída ao requerido, não, já que essa conduta atribuída... Vocês estão vendo que é interessante? Quando a gente está diante de um texto bom, é isso que acontece com o leitor mesmo, o que está acontecendo comigo. Eu começo a desconfiar, opa, será que a pessoa aqui escreveu errado mesmo? Porque afinal de contas o texto está vindo tão bem escrito, que quando a gente se depara com uma coisa estranha, a gente pensa, será que o estranho não sou eu, né? Será que não é a minha leitura que está estranha? Texto bom tem dessas coisas, gente. A gente começa a desconfiar da gente. Interessante, né? 232. Da ausência dos requisitos da petição inicial. De acordo com o artigo 319, inciso 3, não, coloca só 3, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor descrever os fatos e fundamentos jurídicos em que se funda a pretensão deduzida em juízo. No presente caso, não precisa, tira fora. Conforme relatado acima, ou só, conforme relatado, se é relatado é acima, tira. Conforme relatado, o requerente fez menção a uma suposta visita que teria feito à sua avó, ocasião em que teria sido surpreendido pela notícia de que o requerido havia proibido seus familiares de recebê-lo. No entanto, ao descrever esse fato, o requerente não mencionou a data nem o local de sua ocorrência. Essa omissão, além de violar o dispositivo legal acima indicado, de novo, né, acima indicado, só acima, implica evidente prejuízo ao exercício da ampla defesa. Nos últimos 10 anos, a avó do requerente mudou-se do endereço 3 vezes e, em nenhuma dessas ocasiões, residiu na casa do requerido. Tá me parecendo que quem escreveu isso aqui já mandou para revisão, tá? Me desculpe aí se não foi o caso, porque a virgulação está bem bonitinha, tá bem virgulado, bem legal. Nos últimos 10 anos, a avó do requerente mudou-se de endereço 3 vezes e, em nenhuma dessas ocasiões, mudou-se de endereço 3 vezes e, em nenhuma delas, né? Quanto mais conciso o texto, mais gostoso de ler, tá? Então, gente, assim, aproveitem toda a oportunidade que vocês têm de tirar uma sílaba de uma palavra,
uma palavra de uma frase de um parágrafo, tá? A concisão é a alma da boa escrita. Tá legal? Então, por que eu estou dizendo isso? Olha ali. Nos últimos 10 anos, a avó do requerente mudou-se de endereço 3 vezes e em nenhuma delas é menor do que em nenhuma dessas ocasiões. Tá? Em nenhuma delas residiu na casa do requerido. Sendo assim, é impossível deduzir o município em que ocorreu a alegada visita. Tá? Tampouco quem seria o criador da informação inverídica de que o requerido havia proibido sua mãe, que sequer residia com ele. Que o requerido teria proibido sua mãe de receber visitas do neto. Gente, é que nem sequer, tá? Nem sequer, sempre. Ou sequer numa estrutura em que já haja uma negativa, ok? Destarte, com base no artigo 321 do CPC, impõe-se a intimação do requerente para emendar a petição inicial. Engraçado, eu pensei que ele viesse com a historinha de extinção do processo. Não, ele quer que o autor emende a inicial, né? Pelo título da ausência dos requisitos da petição inicial, eu pensei assim, opa, vai pedir extinção sem julgamento de mérito, né? Da ação aqui. Mas não, ele quer que o autor emende a inicial. Impõe-se a intimação do requerente para emendar a petição inicial, especificando a data e o local em que ocorreu essa alegada visita, bem como para indicar. Olha, gente, para indicar não está paralelo, né? Ó, como é que eu faria? Especificando a data e o local em que ocorreu essa alegada visita, bem como indicando, né? Quem o surpreendeu com a notícia inverídica de que o requerido havia proibido suas visitas aos seus familiares. Eu não entendi. Havia proibido suas visitas? Visitas de quem, né? A gente sabe que é a visita do autor ali, né? Mas de que o requerido havia proibido a visita, né? De que o requerido havia proibido visitas, não suas visitas, aos seus familiares. E ainda, quais são as testemunhas oculares desse fato? Até para que se possa, no momento oportuno, promover a responsabilização civil do criador dessa inverdade. Não gostei disso, não. Meio... O texto tá vindo legal, mas aí tá meio primáriozinho, né? Criador dessa inverdade. Parece uma literatura, um livro, uma história de um romance. Ficou meio avacalhadinho. E vejam, né? Como eu falei antes que era especificando, indicando, teria de arrumar um jeito ali de colocar tudo no gerúndio, então. Tá? Lembra quando eu falei, né? Especificando a data, bem como indicando, mas depois aparece outra informação ali, né? E ainda quais são. Então teria de dar uma arrumada ali para deixar a estrutura paralela. 233 da impugnação do valor da causa. Gente, vocês não viram, mas eu dei uma parada aqui agora e comecei a pensar o seguinte sobre essa peça. Olha só como ele faz esse título aí. Da impugnação do valor da causa. Quando ele coloca esse da, parece que a gente já sabe. Parece que já houve uma impugnação ao valor da causa. Né? Mas não. Ele está impugnando neste momento o valor da causa. Tá? Então eu não colocaria esse dá, não. Mas o problema é que ele vem no texto todo colocando dado. Então realmente eu deveria ler, né, com mais calma essa peça para arrumar isso. Entenderam? Da impugnação do valor da causa. Parece que é uma coisa já conhecida do leitor. Mas não é. Como é que seria então? Eu colocaria impugnação ao valor da causa. Impugnação ao, né, valor da causa. Como oportunamente demonstrar-se-á, o valor atribuído à causa pelo requerente contraria a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e deve, por isso, ser retificado. Desnecessário isso aí, né, gente? Você já colocou o título ali, impugnação ao valor da causa? Fala já aí, eu não entendi por que vai deixar lá para depois. Gente, cuidado com essas mesóclises, né? A mesóclise deixa o texto feio. Está correto ali? Pode ser, tá? Que esteja correto. Mas o texto fica muito formal, né? Ele afasta o leitor um pouquinho. E é um texto gostoso de ler. Então, cuidado, né? O texto já tá vindo numa vibe. Agora começou a colocar mesóclise, pode ser que dê uma meia sujada. Aí, por isso que eu falei que pode ser que a mesóclise esteja correta. Porque o como, ele atrai, hein? Como é que seria? Como oportunamente se mostrará? Como oportunamente ficará demonstrado? Eu até escreveria assim, tá? Então, na verdade, ainda que aquele oportunamente esteja ali entre vírgula, o como não deixa de atrair
o pronome ser ali para frente do verbo. Tá? Então como é que ficaria? Como oportunamente. Essa vírgula aí tira fora, né, gente? Como oportunamente se mostrará, vírgula, o valor atribuído à causa. Mas de novo, hein, gente? Fala já aqui, né? Por que que deve ser retificado? Não deixar para depois a retificação, tá bom? Gente, agora a gente vai para o mérito, mas o mérito eu vou deixar para outro dia, tá? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Estou gostando muito da peça, peça muito bem escrita, né? Uma coisinha ali, outra ali, mas nada, bem longe de ser alguma coisa grave, né? Estou gostando da peça, portanto, a gente se vê no próximo vídeo, quando a gente, né, dará continuidade e eu vou analisar a segunda parte dessa contestação em ação de abandono, né, a ação de compensação por danos morais por abandono afetivo. Gente, por favor, se inscrevam no meu canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixe um like também no vídeo, isso para mim é muito importante. Compartilhem o vídeo, ativem o sininho de notificações, porque assim, sempre quando eu postar algum vídeo novo por aqui, vocês serão disso notificados. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.